Dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Um Tricolor por aí, o canal de São Paulino para São Paulino, o canal que falaremos muito de São Paulo, falaremos de outros de futebol, outros assuntos, né? E então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, manda pros amigos, né? E vamos fazer esse canal poder crescer cada dia mais, né? Poder melhorar o equipamento, a visibilidade, o som, né? Então, mas isso é com o tempo e vamos então, né? Então, hoje eu começarei falarei três assuntos, né? Falarei sobre a derrota do São Paulo ali. Na verdade, nem sobre a derrota do São Paulo no Mundial, não, mas a repercussão, a coisa que me surpreendeu muito do São Paulo no Sub-20, no Paulistão Sub-20, né? Falarei sobre o Júlio Casares, apareceu um vídeo dele aí no palanque aí, né? E a perspectiva um pouco pro clássico, né? De como que São Paulo vai ser e, né? E tudo que aconteceu, já são 67 machucados, então falarei um pouco de cada coisa, né? Então antes eu começarei a falar não necessariamente sobre a derrota do São Paulo para o Santos nos pênaltis, né, pelo Campeonato Paulista Sub-20, né? Mas um pouco da repercussão que eu vi em algumas mídias São Paulinas, no mídia São Paulino assim, né? Claro que não é todo mundo, né? Mas uma coisa assim que me chamou muita atenção assim, o quão importância que o pessoal deram para isso, né? Aqui eu vou dar uma opinião minha, né? Eu penso assim que o São Paulo não pode dar importância assim, tanto para um campeonato de base, né? Com todo respeito assim, é claro que é legal, a gente vestiu a camisa de São Paulo, a gente vamos torcer, né? Eu acho que formar pessoas campeões, competitivas, no futebol de alto rendimento é necessário, é fundamental, isso é importantíssimo, né? Mas são moleques, são campeonatos assim de pouca visibilidade. O fator principal, né? O principal é pegar esses moleque e trazer para o time profissional para virar jogadores do São Paulo, né? Então, para montar um time forte, para poder dar rendimento esportivo e, quem sabe, lucro também financeiramente, né? Então, eu acho que muita gente falando assim, que foi uma vergonha, uma pipocada. Sinceramente, assim, cara, para mim é pouco irrelevante, sinceramente. Campeonato Sub-20, eu acho legal, assim e tal, mas se não ganhar também não faz diferença nenhuma. O mais importante é eles virar um ganho técnico pro São Paulo, né? E quem sabe então um ganho esportivo. Então, eu vejo muita gente falando isso, dando uma importância que pra mim não tem essa importância toda, né? Tem alguns canais do Santos assim, eu vi meio por cima assim, eles falando assim, que cara gigante e tal, né? Porque assim, vamos se valorizar, né, cara? Vamos, né? Pô, faz tempo que o São Paulo não ganha nada e tal, mas ficar querendo valorizar título de base e tal, assim, eu acho, sei lá, um pouco demais, cara. Sem mentira nenhuma, eu acho um pouco demais, né? Então, eu acho que é um campeonato que não tem importância nenhuma, né? Nenhuma, assim, não muda zero na história do São Paulo, né? Mas é claro, né? Que, tipo, é sempre importante formar pessoas que ganham, que competem, que tenham uma mentalidade assim, tá? Mas, assim, mas dar essa importância toda assim, eu, sinceramente, eu não dou, né? Uma coisa que eu já acho um absurdo, assim, sinceramente, eu acho inacreditável o São Paulo pegar esses moleques e tirar do time profissional pra compor o banco. São Paulo tem ninguém, tá todo mundo machucado, né? São Paulo vai com ninguém, né, pro jogo contra o Corinthians, não, clássico, e São Paulo vai todo arrepiado, com um monte de desfalque, assim, né, ao longo do ano todo, né? E, e pensar em ganhar campeonato de base, né, cara? Sinceramente, assim, de perder treinamento, perder time profissional, alimentar o time profissional para jogar campeonato de base, cara, isso aí é uma coisa inadmissível, né? São Júlio Casares, assim, cada dia me surpreende negativamente, né? Porque, sinceramente, eu já achava que não era o pior presidente da história, mas Deus começa já a comprar essa ideia, né? É uma coisa inaceitável, né? Esse parte do presidente, né? Não vem falar que para mim vem do Crespo e tal, não faz, né? Que nem tá vendo hoje até o Arnaldo falando no canal no G4, G4, acho que é o nome do programa dele, que ele tá falando que ele ficou na dúvida que na quarta-feira tem o Campeonato Sub-20 e tem o jogo contra o Corinthians, né? Daí porque vai precisar de jogadores da base pra colocar no banco, né? Daí ficou, qual que vai fazer? Pô, não tem nem dúvida, né, cara? Tem que pensar no time profissional, né? O time profissional é mais importante. Campeonato de base que se lasque, cara. Que se lasque isso aí, cara. Não dá essa importância assim. Daí por quê? Pra quem postar na foto dizer que a base é ganhadora?
sinceramente, assim, cara, base ganhador pra mim é no profissional, né, cara? A gente torce pro time do profissional. É importante, eu sou entusiasta da base, mas assim, a gente ia torcer, a gente ia lá incentivar e tal, isso é muito legal. Mas assim, vamos ter um pouco de valorização, né? Vamos pensar que o São Paulo vive do profissional, né? A gente tá montando esse moleque pra jogar no profissional. Então isso aí pra mim não passa pela minha cabeça, cara. É uma coisa assim que beira o ridículo, assim. Beira não, é o ridículo, né? Então é a gestão de Júlio Casares, né? Então, sinceramente, a torcida São Paulina, assim, não dê essa importância toda. Não vou dizer que é todo mundo, acho que muita gente não dá, né? Não vou também generalizar, mas é alguns amigos que, né, eu penso assim, vamos um pouco mais com calma, né? Vamos calma, né? Entendeu? É legal e tal, né? Mas, enfim, perdeu também, né? Paciência, né? Agora vamos falar sobre o Sérgio Casares, que apareceu um vídeo dele fazendo um comício lá, uma questão política, né? O São Paulo, eu venho falando, vem tá largado as traças, né, cara? Eu pessoalmente, assim, desde que eu me conheço como torcedor de São Paulo, eu não me lembro tanto tempo, assim, de ver o São Paulo desse jeito, assim, tipo, uma moto, uma coisa assim, lastimar. Eu vejo muita gente falando assim que tá louco por ano acabar. Eu, sinceramente, eu não estou, né? Porque eu acho que a gente tem que curtir o momento sempre, então tem que pensar sempre no agora, né? Não ficar pensando no amanhã. Claro que amanhã vai, toda vez que ficar uma morte, pensar, né? Mas assim, cara, a desmobilização, assim, o que trata sempre São Paulo, assim, sabe? É uma coisa, assim, inadmissível, né? O pessoal, assim, parece que, ó, sabe, dane-se o futebol, né, cara? E aí, o Júlio Casares passa fazendo comício, falando no negócio, tem uma coisa patética, assim, né? Esse cara, assim, sinceramente, assim, o Júlio Casares presidente do São Paulo, como presidente do São Paulo, não a pessoa, mas sim a presidente do São Paulo, eu detesto ele, acho uma pessoa assim, muito arrogante, assim, né? Ah, assim, passa a impressão, uma pessoa extremamente assim, egocêntrica, um cara que, sabe, se acha inteligente, tem uma coisa assim, com todo respeito, assim, as pessoas que eu não considero tão inteligente assim, às vezes tem essa impressão de ser muito inteligente, pensar que é muito inteligente, né? E usa esse uso de palavras ali. Daí agora também pareceu que vai. A imagem que agora todo mundo tá falando mal do Departamento Médico de São Paulo, né? Tá numa crise lá. Daí pareceu que vai. A notícia que vai fazer uma reformulação, que vai fazer investimento, não, assim, todo de uma coisa revolucionária. Cara, eu desconfio de tudo. Na prática, eu só acredito vendo que toda hora essa elaboração, essa coisa meio assim de dizer que fez uma coisa muito revolucionária, que pá, que não sei o que melhorou. Toda vez que começa a meio que queimar o filme dele em alguma área, né? Então começa a dar saciar. E de praticamente, assim, de prática mesmo, eu não vi mudança em nada, entendeu? Em nada, cara. Eu acho que São Paulo, assim, caminha não. São Paulo hoje virou um time, assim, de terceiro prateleira, entende? É um nada, assim, na competição. São Paulo é o oitavo lugar, 10º lugar, 5 campeonatos, sabe? São Paulo virou nada. E o Júlio Casares, assim, o São Paulo fica assim, dessa elaboração, essa coisa de muito que é gestão profissional, que pá, que não sei o que, agora vem com essa papuzeira aí. Eu não caio nessa, entendeu? Eu, sinceramente, só acredito na prática mesmo, entende? São Paulo caminha para 67 contusões, cara. Você imagina, cara, imagina. No começo do ano nós falasse que nós íamos jogar um jogo contra o Corinthians e Itaquera, assim, cara, no começo do ano, todo mundo lá se apresentando bonitinho, bonitinho. Daí vem essa coisa do Oscar, do Lucas, assim, Oscar, aliás, o Oscar, né? É bom dar um parênteses aqui. Teve alta, ainda bem, né? Esperamos pela melhora dele, né? Que ele se recupere e tal, assim, né? Mas, enfim, né? Enfim, então eu espero se melhora pro atleta Oscar, né? Sim, mas em campo assim não entregou, né, Oscar? E aqui a crítica nossa é de jogador em campo, né? Não é a pessoa, a gente não quer ofender ninguém. Nós só estamos falando da crítica futebolística, né? E aí imagina, então todo mundo falando, Caleri, Oscar, São Paulo fica um time isso, um time legal e tal, e pá, não sei o que. Cara, aí você fala, você não tem o Caleri, você não tem o André Silva, você não tem o Rian Francisco, você não tem o Lucas, você não tem o Anson Dias, você não tem o Arboleda, né, cara? Talvez não tenha o Ferrares que tá na seleção a venezuelana, talvez não tenha o Bobadilha, talvez não tenha o Marcos Antônio. O Marcos Antônio acho que não vai ter porque tá machucado, né? Tá com o negócio também o Marcos Antônio. Talvez não tenha o. Quem foi o outro lá? O Tap, que até então ninguém conhecia, tá? Ninguém imaginava. Então imagina, olha o tanto de desfalque assim, só de cabeça, né? Então, assim,
Fora o Luiz Gustavo, que teve contusão e tal. Então, assim, o São Paulo. Eu vi o jogo do Palmeiras cheio de desfalque contra o Santos. São Paulo até tem uma coisa curiosa que é. O Palmeiras sente que o São Paulo sentiu o ano todo, entende? Então imagina, né, cara? É um jogo que nós vai com um time extremamente fraco, né, cara? Eu vejo muita gente falando, até eu tinha essa opinião, mas eu já comecei a refazer, né, que a gente falava assim que é um ano melancólico. Não, a gente tem que agradecer de ter feito já 45 pontos, cara. Porque pelo que eu ando daquela do que fizeram, cara, era pra estar na situação do Santos e do Internacional. Imagina, cara, se a gente tivesse com 1 ponto, 2 pontos de rebaixamento, sem estádio, time largado. Claro que a mobilização seria maior, né? A torcida pegaria mais junto, eu imagino, né? A imprensa, né? Mas imagina o desespero nosso, cara. Eu dei uma olhada no final de semana nos canais Colorado aí. O desespero da imprensa deles, assim, com medo desse rebaixamento é gigante. E talvez seria o nosso, cara. E caminhava pra isso, entende? Então, cara, felizmente, assim, hoje eu falo assim, felizmente, assim, eu não acho que a palavra brasileira do São Paulo é ruim, não, porque pelo tanto de desfalque que São Paulo tem, pela essa bagunça que é do seu Júlio Casares, pela falta de investimento, por tudo, pela bagunça, por tudo que gerou São Paulo. Felizmente a gente já saímos, já fizemos 45 pontos. Então, podia ser muito pior o nosso ano, caminhava para ser muito pior, né? Então, claro que a sensação pelo tamanho de São Paulo e pelo que a gente, né, a gente sempre quer na cabeça, mas sinceramente estão acabando com São Paulo, né? Essa gestão do Júlio Casares, para mim, é uma das. Pra mim, se não for a pior, é uma das piores, certamente, cara. Conseguiu ultrapassar o Leco, cara. Então, porque ele erra em tudo, esse Júlio Casares, né? Entende? E é um cara egocêntrico, que só aparece nas boas, né? E foi lá hoje fazer lá aquela coisa patética lá, fazer política, né? Tava pensando em política, o São Paulo, o futebol, que se dane, que se foda, né? Pra eles o que importa é política, é querer ficar lá no deputado, lá no social, com essa porra toda aí. E nós que é torcedor, que se foda pra eles, né, cara? Então, São Paulo faz isso. Nós vamos pro jogo de Itaquera, assim. Uma expectativa pra mim, vou ser bem sério, pra não perder, cara. Empatar tá bom demais, porque São Paulo no finalzinho de ano é desesperado. Não vai pra Libertadores, eu não acredito de jeito nenhum que não vai pra Libertadores, né? O Bragantino já passou São Paulo agora, né? Mas é isso que é o São Paulo, né? Então São Paulo virou isso, né? Que o Júlio Casares que não pôde ir pra passando, mas podia ir lá tirar foto, lá ir pro autódromo, tirar foto, agora vai lá fazer ir pro jogo não pode, mas fazer ficar falando lá no altar lá, daí pode, né? Daí pode, né? Ainda bem, né, cara? Então assim, cara, eu não vejo a hora desse cara sair fora. Na verdade, eu tava até falando com um amigo meu hoje, cara, perguntando, será que se fosse pra fazer uma coisa, o que você escolheria? Eu escolheria São Paulo, em questão de São Paulo, né? Que São Paulo tivesse uma gestão profissional, uma gestão profissional, que pensasse, cara, que usasse essa racionalidade, tá ligado? Que o Palmeiras que o Mirassol me parece que é, o Flamengo, sabe? Uma coisa irresponsável, cara. Eu vi os caras falando que talvez se o Luiz Gustavo, o Gustavo não, o Oscar se aposentar, vai abrir um espaço de 2 milhões. Não, cara, não tem que abrir espaço de 2 milhões, cara. São Paulo tem que aprender a economizar, cara, entende? O seu Júlio vai falar, vai dar superávit, não sei o que. Também deu todo mundo de graça, o ano que vem vai fazer a mesma coisa, né, cara? De sei lá pra. Tira todo mundo a preço de banana da categoria de base, né? Então, assim, né? Então, o São Paulo, eu gostaria que o São Paulo tivesse essa gestão profissional, uma gestão que pensasse, trabalhasse em conjunto, que usasse a nacional, que não ficava cedendo a empresário, não ficasse com essa lorota, tudo, sabe? Que pensasse no São Paulo, nos torcedores, entende? Mas isso aí é utopia, né? Porque com essa nossa direção aí, cara, esses caras só pensam em política, no poder, então nem aí pra nós, né? Esse Júlio Casares não tá nem aí pra nós, tá certo? Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, comenta aí e vamos, tá certo? Eu não sei se amanhã eu vou conseguir fazer vídeo, né? Porque amanhã tá meio corrido, mas quarta-feira já dou uma gravada no vídeo pra fazer a prévia do jogo contra o time de Itaquera lá. E vamos ver o que dá, tá certo? Valeu, se inscreva no canal e até mais.